E aí pessoal, meu nome é Roberto Nascimento, eu sou mestre em administração e me deram um desafio de falar com vocês hoje sobre férias e as suas formalidades legais e a importância. Vamos começar aí abordando basicamente que ela é um direito fundamental dos trabalhadores, mas a gente também vai entender um pouquinho de como que ela pode ser utilizada, como ela deve ser observada para garantir que o empregador não vai ter problemas aí no futuro. Vamos lá? Eu disse para vocês que as férias são formalidades essenciais, certo? Por que isso? Por que essa forma, por que toda essa burocracia que a gente vai ver mais para frente é necessária? Primeiro, porque ela garante segurança jurídica. Ou seja, ela protege a empresa contra potenciais possíveis questionamentos dentro de processos, dentro de qualquer processo, mesmo administrativo e não judicial, que possa vir a ter ali por parte do fisco, por causa da legislação trabalhista, enfim, por qualquer órgão que venha a questionar a empresa, se você tem toda a formalidade, toda a burocracia feita certinho, você garante que você vai ter como responder com documentação probatória adequada para o teu caso. Você também tem como essa formalidade, ela é essencial porque ela serve como a prevenção de passivo. Então, o que a gente está falando de prevenção de passivo? É basicamente impedir, diminuir a chance de nós termos processos trabalhistas, que a gente tem que lidar com isso. E aí, pessoal, a gente está falando de processos que são caros, porque eu vou ter que constituir advogado, provavelmente, né, eu tenho aí grandes chances de perder caso eu não tenha realmente feito as coisas da forma correta. Então, a gente tem aí custos e gastos e danos que a gente pode evitar se a gente fizer todas essas formalidades da forma mais adequada possível. E, por fim, mesmo que a gente faça tudo muito certinho, ainda assim pode ser que um colaborador, ou um ex-colaborador, entre com algum processo trabalhista contra a gente. E é sempre importante ter essa formalização, porque mesmo nesses cenários, eles vão servir como documentação probatória para garantir que a gente não sofra aí, que a gente consiga argumentar de forma clara e de forma objetiva, com documentos, provas e fatos, para garantir aí que o direito seja feito da melhor maneira possível. E a responsabilidade é nossa, como empregador, como empresa, é nossa manter todas essas informações. Vamos lá. Partindo agora, eu falei para vocês que tem toda uma formalidade, né? Então vamos entender um pouquinho como é que é essa formalidade, o que tem que ser feito. Primeiro de tudo, o aviso prévio de férias. Vamos lá. Quem decide quando, num geral, né, numa regra, quem decide quando vai ser usufruída as férias do colaborador é o empregador. Mas para isso ele tem que respeitar algumas regrinhas. Então vamos lá. Primeiro, o colaborador trabalha por 12 meses, que a gente chama de período aquisitivo. E a partir do término desses 12 meses, ele vai ganhar direito a tirar gozo, a exercer essas férias nos 12 meses subsequentes. Então, são 12 meses para eu ganhar direito a tirar essas férias e mais 12 meses para poder tirar, de fato, essas férias. Nesse segundo período de 12 meses, que o empregador vai definir quando que o colaborador vai tirar esse período de descanso remunerado. Mas, ainda assim, ele precisa comunicar, com 30 dias de antecedência ao colaborador quando que foi essa decisão dele, tá? E aí é importante ter, como a gente falou, a formalidade. Então, tem que ter uma assinatura do empregado, confirmando a ciência, tem que informar a data de início e de fim das férias, tem que informar sobre o abono pecuniário, se aplicável. O que é o abono pecuniário? É porque todo colaborador tem direito de vender 10 dias das suas férias, ou seja, tirar 20 dias de repouso e ganhar um adicional salarial aí por 10 dias trabalhados a mais, tá? Então, todas essas informações têm que estar previstas tem que constar nesse aviso prévio de férias, para garantir que você não vai ter problemas no futuro. E dessa forma, isso tudo é importante para a empresa, porque ela consegue, como a gente falou, né, se prevenir, né, e agir de forma correta. E para o trabalhador, para o colaborador, é importante porque ele vai poder se planejar. Sabendo do período de descanso dele, com pelo menos 30 dias de antecedência, ele vai poder marcar uma viagem, ele vai poder tentar, sei lá,
se programar para não marcar outros compromissos, por exemplo, nesse tempo, para poder fazer um repouso bem bacana. É muito importante, de forma bilateral, tanto para um quanto para outro, que essa formalidade aí do aviso prévio seja respeitada. Vamos avançar aqui. Uma vez que você fez o aviso prévio, você tem que registrar isso na carteira de trabalho digital. Pessoal, hoje em dia a gente não usa mais toda aquela papelada física, né? Tudo isso hoje em dia é feito diretamente pelas plataformas do governo. Então, você vai lá na carteira de trabalho digital e você vai informar o período aquisitivo, que a gente acabou de falar. São aqueles 12 meses que precedem os 12 meses onde a pessoa vai poder tirar suas férias. Depois disso, a gente tem o período de gozo, que também tem que ser informado, que são os 12 meses subsequentes ao período aquisitivo, onde de fato o colaborador vai tirar ao longo desses 12 meses o seu período de férias. E também tem que informar o abono pecuniário, ou seja, a conversão desses 10 dias em pagamento, caso o colaborador resolva vender esses dias. E aí, pessoal, todas essas informações, assim como é de bom grado botar no aviso prévio, nós temos que botar essas informações quando for fazer o registro dessas férias na carteira de trabalho digital, tá bom? E olha só aqui uma informação importante que eu trouxe para vocês. O registro na carteira é obrigatório e deve ser sempre feito antes do início das férias, tá? A gente não pode, por exemplo, passar e registrar um evento do passado ali, tá bom? A gente tem que tomar cuidado com essas formalidades, porque o próprio sistema não vai permitir que você faça, ok? Vamos avançar aqui para o próximo tópico. A gente vai falar aí da integração com sistemas oficiais. Então, pessoal, quando a gente fala de férias, né, a gente sempre utiliza o e-social, que é uma plataforma de registro, e é lá que a gente vai fazer todas essas movimentações, todos esses lançamentos. E isso é muito importante porque ele garante uma integração automática, um compartilhamento de dados com quem? Com a Receita Federal, com a Previdência Social, com o Ministério do Trabalho. E aí você vai ter todo tipo de controle muito mais facilitado e transparente. Controle tributário e fiscal, ali com a Receita Federal, a Previdência vai cuidar de toda a questão de INSS e assim por diante, da sua aposentadoria. E o Ministério do Trabalho vai fazer as demais fiscalizações trabalhistas que são importantes. É muito importante ficar atento a isso, tá? Porque essas fiscalizações acontecem periodicamente. Então é sempre bom, sempre importante ter todas essas formalidades ali muito certinhas, muito ajustadas, para garantir que a gente vai estar sempre preparado para quando chegar poder fornecer todas essas informações assim, de mão dada, entregar de bandeja ali, tudo bonito, tudo bem feito, para garantir que a gente não vai gerar aí problemas para a empresa, como multas e outras sanções que podem vir. Enfim, né? A gente garante aí uma conformidade total, uma fiscalização unificada e transparente, utilizando essa integração do e-social com outros sistemas oficiais e outros órgãos governamentais. A gente tem aí o período de gozo das férias, que, lembrando mais uma vez, são aqueles 12 meses que vêm posterior aos 12 meses do período aquisitivo. E quando que o colaborador vai tirar as férias, né, os seus 30 dias de férias ao longo desse período? Essa decisão, mesmo que muita gente não goste, ela é do empregador. É ele que define quando você vai tirar as suas férias, tá? Então, é importante que você entenda que o empregador ele tem algumas limitações, ele tem que respeitar algumas coisas. Então, por exemplo, o período de férias tem que ser dado em até 3 períodos, onde nenhum deles pode ser menor do que... Um deles, pelo menos, tem que ser de, no mínimo, 14 dias consecutivos e nenhum deles pode ser inferior a 5 dias. Isso aí pode ser conversado, um acordo mútuo entre empregado e empregador. E, além disso, ele tem outros limites. Ou seja, pessoas menores de 18 anos, estudantes, eles têm direito de tirar as suas férias junto com as férias escolares. Tem que tomar cuidado também com férias coletivas que foram negociadas com o sindicato. Então, por exemplo, geralmente áreas comerciais, ali, final do ano, época de férias, né, acaba sendo importante dar férias para todo mundo. Então, isso aí também tem que ser observado para garantir que não vai fazer nada errado. Levar sempre em consideração férias da família, né, de outros integrantes da família. Então, assim, é sempre de bom tom do empregador ficar de olho nisso e tentar aí dar esse período de descanso da melhor maneira para o colaborador e não causar nenhum prejuízo possível, qualquer prejuízo, né, para o empregado na definição desse período,
Tá? Então, concluindo aí, pessoal, é uma coisa que vai muito além da burocracia e a formalização. São instrumentos de proteção judicial bilateral, é uma proteção mútua, tanto para o empregado quanto para o empregador, e promove aí uma relação equilibrada entre as partes. E é isso que eu tinha que passar para vocês, pessoal. Eu queria agradecer pela atenção, espero que tenha contribuído e vejo vocês aí nos próximos módulos. Grande abraço!